Glória a Deus, Deus é bom. Amém, irmãos? Vamos ouvir a palavra do nosso bom Deus nessa noite, irmãos. E se eu tivesse combinado com as meninas, talvez eu pudesse dizer, a gente combinou, mas a última música, ela é uma música que ela traz alguma coisa sobre o que Deus vai compartilhar conosco nessa noite, através da sua palavra. Amém? Não necessariamente sobre medo, mas uma das coisas é que verdadeiramente já não somos mais escravos, graças a Deus. Oh, glória! Deus é bom! Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, e a palavra de Deus, ela nos traz, eu costumo dizer, e isso é um fato, que ela tem tudo que nós precisamos. Amém? Se você tem sentido falta de alguma coisa, a palavra de Deus, ela existe, ela é pregada para que você entenda que o que você precisa, ela tem disponível para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Então, aqui nós encontramos, a palavra de Deus nos traz alguns versículos, e um dos que fala sobre um profeta, um homem de Deus. Quando Deus foi falar com ele, Deus disse para ele algo que não é diferente para conosco. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o Senhor falando com Jeremias, e ele disse algo para Jeremias extraordinário. Ele disse que antes que eu te formasse, no ventre da tua mãe, o Senhor disse, antes, muito antes, que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes. E antes que saísse da madre, antes que nascesse, que viesse ao mundo, que a sua mãe desse à luz, o Senhor disse, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então aqui nós encontramos um versículo de um homem de Deus chamado Jeremias, que é um dos profetas maiores, não porque ele era o maior, mas é que o livro é maior. E Deus estava falando com ele, e Deus disse, olha, antes que você tomasse forma no ventre da sua mãe, no ventre materno, lá eu já te conhecia. E pensando um pouco sobre esses detalhes nos quais, antes de nascermos, Deus, ele já tinha conhecimento ao nosso respeito, o apóstolo Paulo também não foi diferente. No livro de Gálatas, capítulo 1, verso 15, ele também falou sobre isso. Gálatas 1,15, ele disse, quando, porém, ao que me separou, ele disse, Deus, para o chamado do apóstolo Paulo, talvez você pense, não, mas o apóstolo Paulo ele tem um histórico que é completamente diferente do que está dizendo aí. Aí ele está dizendo que antes de nascer, Deus já o havia chamado, diferente de Jeremias, né? E aí o histórico da vida do apóstolo Paulo é um pouco contraditória. Porém, no dia em que ele teve o seu encontro com o Senhor, aí começa a se cumprir o que ele fala nesse versículo. Que ele diz, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, ele aprova, pode passar por favor por 16, aí diz, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem sentença, e não consultei nem carne e nem sangue. Aqui nós nos deparamos com dois grandes homens, um do Velho Testamento, o outro que é o apóstolo Paulo do Novo Testamento. E esses dois homens, eles ouviram da parte de Deus sobre o seu chamado muito antes. Jeremias, o Senhor disse muito antes de você ser gerado. Ele disse, eu já conhecia você. E uma das coisas que a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, para você que às vezes se pergunta, né, de onde eu vim, quem sou eu, onde estou, hoje Deus tem uma resposta para você. Porque aqui nós encontramos Deus falando com dois grandes homens, e Deus falando com Jeremias, que já o conhecia antes dele ser formado no ventre da mãe. O apóstolo Paulo dizendo que antes Deus já tinha separado no ventre da sua mãe, antes mesmo dele nascer.
Então, como que isso acontece? Como que Deus já nos conhecia? Da onde nós viemos? Da onde toda a humanidade vem? Porque quando a gente vê o histórico e a vida do apóstolo Paulo, a gente imagina, não, o apóstolo Paulo ele veio de Deus e ele tirava a vida dos cristãos. É porque antes de nascer de novo, essa era a história, esse era o comportamento, essa era a vida do apóstolo Paulo. E depois, a sua história mudou completamente. Mas uma das coisas que Deus quer falar conosco nessa noite é que antes de nascermos, o propósito, o chamado a sermos filhos com privilégio de filhos de Deus já existia. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Aí você, talvez que está ouvindo isso pela primeira vez hoje, você nunca ouviu, provavelmente outras pessoas já ouviram isso. Se pergunta, mãe, está na Bíblia dizendo de onde nós viemos? Tá. Eclesiastes capítulo 2, verso 7, a palavra de Deus diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o... Amém? Então, irmãos, a Bíblia deixa claro de onde nós viemos. Quando? Antes de nascermos. Antes de sermos gerados, Deus já nos conhecia. E nós viemos do Senhor. O Espírito que nós temos hoje foi Deus que nos deu. Então, o ser humano chega na terra como alguém que Deus amou, Deus cuidou. Lá no ventre da mãe, Deus já estava cuidando dos detalhes. Deus já estava amando e dizendo, Eliana, ela vai para a terra e ela vai pregar a minha palavra com excelência. Ela vai me amar, ela será uma mulher honrada, ela vai crescer no Senhor. Esse é um dos planos, mas Deus tem muito mais. Não só para a Eliana, você pode dizer para mim também. Em todos os aspectos, Deus tem planos excelentes. E lembrando que como filhos de Deus, eu quero só deixar claro que nós estamos, o tema dessa ministração eu coloquei privilégio de filhos de Deus. E esses privilégios, irmãos, antes de nascermos, Deus já tinha decidido coisas boas, uma vida abençoada, uma vida plena no Senhor. E aí quando ele diz, olha, eles vieram, o seu espírito, eles estavam em mim, ou seja, em Deus. E aí quando chega na terra, Deus já tem um plano maravilhoso para nós. Porém, infelizmente, quando a gente vai lá para Gênesis, a gente sabe, essa história nós já conhecemos, mas a palavra de Deus nós nunca devemos nos cansar de ouvir, que houve a queda do homem, o homem pecou, e aí quando se fala de homem, está inserindo homens e mulheres, amém? Não está falando só dos homens, para os homens não achar que o problema é só com eles. Então, quando se trata de homens na Bíblia, está falando de homens e também de mulheres, e disse que o homem, quando ele cai, infelizmente rompe aquilo que Deus havia de fato planejado para ele com toda a sua plenitude. E aí o que acontece na vida do homem? A palavra de Deus diz, irmãos, lá no livro de 2 Coríntios capítulo 4, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, do verso 4 ao 6. Glória a Deus. Cadê os filhos de Deus? Amém. Oh, glória. Deus é bom. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 4 ao 6. Glória a Deus. Aí diz, nos quais o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça neles a luz do evangelho da glória de Cristo. Então a Bíblia está dizendo, nos quais o Deus deste século, quem é o Deus desse século? Você pode me ajudar? É quem? O diabo. Então a Bíblia diz, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça neles a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor
e a nós mesmos como servos de vocês, por amor de Jesus. Só até aqui. Aqui nós encontramos um versículo que diz, porque o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então hoje, como nascido de novo, nós temos Deus como Pai. Mas a Bíblia fala que infelizmente existe um outro Pai. Que esse outro Pai, ele tem uma familiaridade muito grande com a cegueira, com a falta de entendimento, com o que as pessoas não conseguem entender sobre Deus. E a palavra de Deus nos diz, no livro de João, capítulo 8, verso 44. A palavra de Deus aqui não está falando daqueles que já nasceram de novo. Amém, irmãos? É do mesmo jeito que em 2 Coríntios diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos. Aqui também não está se referindo aos filhos de Deus, mas até o dia em que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, irmãos, nós não conseguíamos ter o entendimento que nós temos hoje. Nós não conseguíamos compreender a luz, o poder do Evangelho e a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas a palavra de Deus nunca nos deixará sem respostas. Você pode dizer, a palavra de Deus tem todas as respostas que eu preciso. Amém? Aí diz, a palavra de Deus diz, vós sois filhos do diabo e tendes vontade de cumprir os desejos do vosso pai. Aí a Bíblia diz, ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não existe verdade. Quando ele diz uma mentira, ele fala do que é dele, do que é próprio, porque ele é um mentiroso e também o pai da mentira. Então, como ele consegue cegar o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, a Bíblia diz que ele também, ele mente e ele engana a muitos, para que muitas pessoas, elas fiquem confusas, diante de tantas vozes, diante de tantas coisas que tem no mundo hoje, irmãos, de tantos pensamentos, de tantas ideologias, de tantas crenças que existem no mundo hoje, o diabo trabalha fortemente para que as pessoas, elas realmente não compreendam o poder da luz do Evangelho. Mas graças a Deus, houve um grande dia na vida de todos nós, que foi o dia em que nós decidimos receber e aceitar a Jesus nas nossas vidas e passarmos dessa vida que nós levávamos antes, que era uma vida sem entendimento. A palavra de Deus diz que antes nós éramos ignorantes às coisas concernentes a Deus. Quando se trata da palavra ignorantes, não está nos chamando de ignorantes. Está dizendo que antes nós não tínhamos o discernimento. Nós não sabíamos o que estava por trás dessa glória tão poderosa, desse poder tão grandioso, tão majestoso, que é estar em Cristo Jesus. Nós não tínhamos esse conhecimento, irmãos. E hoje nós estamos em um ambiente, nós estamos em um mundo, em um lugar que a palavra de Deus diz que existe um governo nesse mundo, que existe um reino nesse mundo e que esse mundo, ele é contrário ao que nós cremos. E isso é claro. Ele é contrário àquilo que nós pregamos, não é verdade? Ele não concorda, eles não gostam. E se prepare, irmãos, e não tenha medo do que Deus nos diz. Mas se prepare que daqui para frente a tendência é aquelas pessoas que não gostam ficarem mais agressivos. Porque hoje as verdades absolutas de cada pessoa individualmente falando, elas têm se tornado mais rigorosas, mais agressivas, perigosas, e elas têm uma relação com as trevas. Justamente porque nessas vidas, na vida dessas pessoas, não existe, irmãos, o entendimento que chegou até nós. Não existe a luz, que é Cristo, que chegou até nós e iluminou o nosso coração. Iluminou as nossas vidas, iluminou o nosso entendimento, para que nós possamos entender o quão privilegiados somos como filhos de Deus.
E embora haja tantas vozes contrárias, irmãos, nós podemos, em nome de Jesus Cristo, cheios do Espírito, estarmos proclamando a luz do Evangelho. Não importando os desafios, não importando o que nós estejamos vendo, não importando o que surja, irmãos, mas os filhos de Deus, nós devemos estar felizes, nos sentindo privilegiados em podermos compartilhar a luz de Cristo. A luz do Evangelho, esse Evangelho que tem o poder de romper com aquilo que o diabo inseriu na vida dos incrédulos, para que eles não consigam ver aquilo que nós vemos hoje, através do novo nascimento e do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, o que Deus quer nos dizer nessa noite é que, como filhos de Deus, com esses privilégios que nós temos, irmãos, nesse mundo que hoje em dia nós vemos, que é um mundo, sim, que de fato, a Bíblia diz que nós estamos vivendo em um tempo de muito conhecimento. É verdade. Hoje em dia você vê crianças com habilidades impressionantes. Hoje em dia você vê jovens extremamente inteligentes. Hoje em dia você vê adultos que não tiveram o que os jovens e os adolescentes têm hoje, mas que eles estão se desenvolvendo e adquirindo conhecimentos. E muitos conhecimentos têm surgido, irmãos. Mas os filhos de Deus, eles precisam permanecer fiéis no conhecimento que a palavra de Deus nos ensina. Porque surgirão muitos conhecimentos. E a Bíblia diz que muitos serão enganados. E quem serão esses muitos? Os escolhidos. Aqueles que estão em Cristo. Quantas verdades mentirosas os filhos de Deus, eles têm acreditado. E há um engano que tenta persuadir, que tenta roubar o melhor dos filhos de Deus. E que esse engano, irmãos, muitas vezes, ele não está somente lá fora. Mas ele tenta se infiltrar na igreja, para que os privilégios de filhos de Deus não sejam vivenciados na sua totalidade. E é esse cuidado que Deus quer nos dizer nessa noite, que nós, como filhos de Deus, iluminados pela luz do Evangelho, nós precisamos ter nesse mundo no qual existe um governo maléfico, existe um governo com a tendência de sempre trazer coisas ruins para todas as pessoas, sem exceção. Mas nós, em Cristo Jesus, nós fomos chamados, irmãos, separados desde o ventre da nossa mãe. E graças a Deus, você que chegou ao Senhor mais cedo, não importa a idade com a qual você chegou, mas nós nos encontramos com o nosso propósito, nos encontramos com o nosso chamado. Nós estamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Se Jesus volta hoje, nós iremos para o céu. Nós estamos nessa vida desfrutando das melhores coisas que Deus tem para nós, porque nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Graças a Deus. E enquanto isso, Deus quer dizer à sua igreja que existirão muitas vozes, mas há a voz. Jesus disse: aqueles que me conhecem, aqueles que conhecem a minha voz, eles não errarão o caminho. Existirão coisas para tentar nos desnortear, para tentar nos fazer errar o caminho, muitas, irmãos. Mas Jesus disse: aqueles que conhecem a minha voz. E você é convidado a conhecer a voz do Senhor, a ser mais intenso na voz do Senhor, a conhecer a voz do nosso Pai, que diz: olha, muito antes de vocês nascerem, eu já amava vocês. Imagine aí antes, muito antes, Deus já nos conhecia e sabia que um dia estaríamos aqui na terra. Sabe, irmãos, quantos não nascem? Quantos são abortados? Quantos morrem sem experimentar o que nós estamos experimentando em Deus? Quantos nos cemitérios hoje estão enterrados com os seus chamados que seriam grandiosos, mas não entraram nele, porque não tiveram o privilégio de conhecer a gloriosa e poderosa palavra de Deus? Quantos até entraram no seu chamado, mas o diabo conseguiu enganá-los com as suas mentiras ardilosas e perigosas e os levaram. E sabe que muitas vezes Satanás virá na vida dos filhos de Deus sutilmente, com a imagem de que aquilo tudo é muito bom e de que aquilo tudo é muito inofensivo.
Mas Deus convida os seus filhos nessa noite a serem cuidadosos quanto àquilo que chega, que parece inofensivo, que tem cara de benéfico, mas é o maléfico tentando alcançar o nosso lar, a vida dos seus filhos, as suas emoções, a sua paz, aquilo que você ama. E nesse aspecto, irmãos, nós temos ferramentas de sobra em Deus para estarmos prontos para dizer não. Sabe, irmãos, em nós existe um poder grandioso. Eu não sei se você já começou a pensar sobre o poder que nós recebemos como filhos privilegiados, como filhos abençoados de Deus, sobre aquilo que sai da nossa boca, sobre aquilo que nós planejamos para as nossas vidas, sobre aquilo que você sonha para você. Eu não sei se você já conseguiu parar para pensar sobre isso, mas existe um poder grandioso nas nossas vidas dado por Deus para vivermos nessa terra e exercermos esse poder para sermos abençoados e nos protegermos das artimanhas e da maldade do diabo. Sabe que ontem à noite, não foi ontem à noite, já foi hoje de manhã, eu do nada comecei a sonhar com a Eliana. E eu achei interessante esse sonho. Eu ia contar para ela, Eliana, mas vai ser publicado, filmado e gravado, né? E aí eu sonhei que eu estava em um lugar muito alto, e nesse lugar eu não conseguia descer. E aí eu olhava lá para baixo e a Eliana vinha muito rápido, só que a Eliana vinha sem pegar em nada. Ela flutuava com um poder nela e ela subia. Sabe aquele super-herói? Né? E ela subia, e ela chegava lá em cima, e eu dizia, Eliana, eu estou aqui em cima, eu não consigo descer. E ela disse, você vai descer sim, porque quando eu estive aqui, Deus disse para mim como eu desceria. E eu estou aqui não para lhe dizer como você vai descer, eu estou aqui para lhe dizer que você precisa perguntar a Deus como você pode descer. Aí ela começava a dizer, existe uma corda do seu lado, é só uma dica, existe uma corda do seu lado. E eu ficava com medo de pegar aquela corda e descer. De repente, lá embaixo, aparecia um demônio terrível. Agora você vê como é a imaginação da gente. Lembrava um pouco Incrível Hulk, não tem Incrível Hulk? Só que era pior, era terrível, era ruim. E ele olhava para a Eliana e olhava para ela e dizia, eu vou te derrubar daí. Menino, tinha assim, do nosso lado, irmãos, tinha uma parede com uns enfeites, com umas coisas feitas de telha, um negócio tão lindo. E a Eliana, ela olhava lá para baixo e ela não dizia nada, mas ela dava um tapa tão grande nessa parede, que quando ela batia, menino, aquele demônio saía bolando assim, e brigando, mas ele saía se esbagaçando, como diz nós aqui do Nordeste, né? Aí eu dizia, gente, misericórdia, onde foi que tu achou tanta força? Que força é essa? Aí a Helena dizia, em Deus. Sabe, irmãos, e eu fiquei pensando, meditando sobre esse sonho. Eu digo, meu Deus, eu sei que tem sonho que não faz muito sentido, mas esse sonho, eu entendi que Deus quer nos dizer que há um poder grandioso em nós, que muitas vezes está sendo desperdiçado por perca de tempo, por bobagem, sabe, por preguiça, por desobediência, por desonra, por não obedecer a Deus. Há um poder que o diabo teme. Ele não teme não, é medo mesmo. Mas se nós não conhecermos o poder que há em nós, é como ela dizia, eu não vou lhe dizer, você tem que perguntar a Deus e olhe para a corda que está do seu lado. Ela estava dizendo, pegue nessa corda e desça, mas só que eu tinha medo. E aí, quando o demônio caía, saía esse bagação lá embaixo, Eliana dizia, tchau, vou correr atrás dele. Eu disse, pois vá. E aí ela saía lá e eu disse, meu Deus, o que será que vai acontecer? Só que ela saía com tanta coragem, que eu dizia, Jesus Cristo, que coisa boa. E era poder sobre a vida dela. Sabe, irmãos, e esse poder não é só na vida de quem prega, não é só na vida de quem canta, não é só na vida de quem é diácono, não é só na vida de quem é líder, de quem é pastor, de quem é missionário. Irmãos, esse poder é para a igreja. É privilégio de filhos. Você pode dizer, eu sou filho de Deus. Agora diga isso com temor. Porque quando nós estamos declarando, irmãos, que somos filhos de Deus, vivendo uma vida na qual não estamos honrando a Deus e obedecendo tanto privilégio
privilégio, pelo amor de Deus, irmãos. Antes de nascermos, Deus já dizia: vai para a terra e ser um vencedor. E andará em obediência, vai me honrar, vai andar no meu caminho, vai glorificar o meu nome, será um grande homem, uma grande mulher. Mas o que os filhos de Deus estão fazendo, irmãos? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5 ao 18. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 5 ao verso 18. A palavra de Deus diz: porquanto vós todos sois filhos de quem? E quem é a luz? A dica. Agora eu lembrei do departamento infantil. Jesus. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Quando diz filho da luz, filho de Deus e filhos do dia, está dizendo que nós agora estamos em um ambiente claro. Aonde para nós, como filho de Deus, já não existe escuridão. Que tipo de escuridão a palavra de Deus está falando? Andarmos alheios a quem? Como se nós não tivéssemos a palavra para nos guiar. Como se nós não tivéssemos o Espírito Santo para nos dar direção. Quem está em trevas, irmãos, é porque não conhece o que nós conhecemos hoje. Porque existe o dia e existe a noite. Mas quando se fala de trevas, é a falta de conhecimento sobre a glória, sobre a soberania, sobre o poder de Deus. E a Bíblia diz: aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos mais da noite e muito menos, irmãos, das trevas. Há uma luz que ilumina o nosso entendimento. Todas as vezes que você se expõe à palavra de Deus, para não estarmos mais alienados, para não estarmos mais com sofrimentos desnecessários, para não estarmos vivendo situações sem saber o que fazer. Quantas situações, irmãos, Deus está nos dizendo: eu vou te ajudar, mas fica agoniado, fica ansioso e sofre muito, sendo que Deus está dizendo: se vocês olharem para mim, vocês vão passar por certas coisas, dizendo como a música: vou passando pela prova dando glória a Deus, com alegria e certeza de que no Senhor nós estamos seguros e que tudo vai bem. Diga com alegria no seu coração, olhe para a situação que está difícil agora e diga: tudo vai bem, porque eu confio no meu Pai. Oh, glória! Pode passar, por favor, minha linda. Aí diz assim: pois não durmamos mais como os demais, mas pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Pode passar, por favor? Aí diz: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Pode continuar, minha linda. Aí diz: nós, porém, é uma linda que está lá, né? Ainda bem. Nós, porém, que somos do dia, glória a Deus, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então o Senhor diz: olha, eu quero que vocês se revistam da fé, eu quero que vocês se revistam do amor, eu quero que vocês usem o capacete, a esperança da salvação. Eu quero que vocês estejam guardados. Eu quero que vocês utilizem esses utensílios, esse poder que está à nossa disposição, para que nós venhamos estar sóbrios, vigilantes, constantemente na luz e com cuidado sobre coisas que se levantarão contra nós. Pode passar, por favor? No verso 7 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, para o ódio. Deus não nos chamou, irmãos, para vivermos irados, para vivermos angustiados. Sabe, irmãos, quantas pessoas... Quem aqui já nasceu de novo em Cristo? Dê um glória a Deus. Aleluia.
E quantos, irmãos, estão nascidos em Cristo Jesus? Deus está dizendo, olha, aqueles que já estão em mim, minha filha pode deixar aqui. Aqueles que já estão em mim, Deus diz, olha, vocês têm tudo. Eu disponibilizei, o Senhor disponibilizou para nós o capacete da salvação, a fé, o amor, o Espírito Santo que nos ajuda, que nos guia, que nos ama, que advoga as nossas causas, que nunca mais nos abandonará. Irmãos, nós temos tudo, absolutamente tudo que nós precisamos. Aí o Senhor diz, olha, agora vocês precisam estarem sóbrios, atentos, vigilantes. Por quê? Porque, irmãos, um filho de Deus, quando nós fomos chamados, quando Deus olhou para nós, ainda no ventre da nossa mãe, Deus nos chamou com a intenção de nos tornar plenos. Plenos na plenitude de tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas sabe que o diabo, ele gosta de se infiltrar dentro da igreja de Cristo, na noiva do Cordeiro. E, infelizmente, aqueles que não estão sóbrios, talvez você diga, meu irmão, eu não bebo cachaça não. Sóbrio no sentido de estar atento, de estar vigilante, de estar cuidadoso. São tomados por coisas que em Cristo, revestidos com todo esse equipamento poderoso, espiritual e sobrenatural que Deus nos dá, você pode resistir. Quantos jovens, agora você jovem, não fique com raiva de mim não, porque depois eu pego daquela porta ali. Não aguento uma menininha de sainha curta, uma bichinha bonitinha, porque na igreja não tem quem você gostaria. E com isso, não fique triste com tia não, mas você está negociando. Você está negociando a sua sobriedade. Você está olhando lá para fora, de onde você foi tirado. E dizendo lá, eu posso encontrar o que eu preciso. E quantas coisas fazem os filhos de Deus chegarem a essa conclusão por algo chamado ansiedade mal administrada? Quando a palavra diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Falta sobriedade quando a ansiedade não está sendo dominada, administrada e cuidada. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Homens e mulheres de Deus, não se preocupe não que você não vai morrer só. Deus tem um pazinho para a sua vida. Agora queira alguém santo. Agora, eu não sei porque Deus sempre me toca nesse negócio aí. Eita, Jesus. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Eu vi uma história de uma mulher de 70 anos. Até contei às meninas. Uma mulher de 70 anos. 70 anos, tem gente que já desistiu de tudo, já não acredita mais na felicidade, já lavou as mãos. Muito já disse que já está até com o pé na cova. Só que é mentira do cão. Porque se tiver 100 anos assim como Sara, ainda pode viver o seu melhor sonho. Porque Deus fez com Sara, Ele pode fazer com qualquer uma. E essa mulher de 70 anos começou a declarar, Senhor, eu vou casar e eu quero um marido mais ou menos de minha idade. Mas ela fazia uma exigência interessante. Ela dizia, eu quero um homem santo. E dentro das suas palavras, ela dizia, eu quero um homem santo, Senhor. Eu quero um homem santo. Eu quero um homem... Irmãos, olha só, uma mulher de 70 anos, imagine você com 22, 23, 21, 19. Acalma a passarinha. Porque tem tempo de sobra para você. Se ajeite, se aquiete, se acalme, porque Deus é bom. Você pode dizer, Deus é meu pai e eu sou um filho privilegiado. E eu ando em obediência. Não, agora em obediência vamos falar mais alto. E eu ando em obediência. Se você não disse, se eu fosse você, dizia só para o diabo ter medo de você escutar. E aí ela começou a dizer, e ela começou a declarar, escreveu num papel. Senhor, eu quero um homem santo, de Deus, que me ame para casar. Durante 3 meses, todo dia, lendo a cartinha para Deus. Santo, de Deus e para casar. Quando foi um certo dia, ela estava indo na farmácia, você disse, Sandrinha, é fácil assim, para quem crê é. E encontrou um farmacêutico aposentado. E aí se casou com um homem. E depois mandou uma cartinha para o pastor dizendo, pastor, estou em lua de mel, 70 anos. Aí vive o jovem que não aguenta uma bichinha lá fora.
Ai, rapaz, essas meninas, elas não têm sobriedade, não. As meninas são perigosas. Fico com raiva de mim, não, porque eu estou aqui é para isso mesmo. Deus me chamou para ser mensageira de carta viva. Nós não estamos pregando a morte, nós estamos pregando a luz, que brilha para toda a eternidade. E isso é privilégio de filho de Deus. Quer ser um caba macho, que qualquer mulher deseje você, seja honrado, seja íntegro, ande em obediência, pague suas contas, seja fiel a Deus, e as mulheres vão olhar e vão lhe admirar. Agora, se viver lá fora procurando as meninas, aí vai ter problema. Viu? Experiência própria, já fui jovem. Isso é exatamente o que estou dizendo. Fomos chamados e encorajados, irmãos, a andarmos na luz e não nas trevas. Olha, você que não é crente, que está aqui nessa noite, se você tem coisas que você está ouvindo e dizendo, olha, eu não estou entendendo nada que essa mulher está falando, entendendo umas coisas, eu não entendo outra, não se preocupe não. Você está com o seu coração sendo iluminado por um poder que está presente nesse lugar, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em João, capítulo 8, verso 12. O nosso Senhor Jesus disse, olha, minha filha pode sair daí? João 8, 12, ela está ligeira, parabéns, viu? Aí diz, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, ele é a luz do mundo. Como vimos no versículo anterior, quando lemos no início, que no mundo existem trevas. Mas Jesus disse, olha em mim, aqueles que estão em mim. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Jesus disse, quem me segue. Às vezes, filhos de Deus, negociando com as trevas, não combinam conosco, irmãos. Já não é mais o nosso lugar. Não, mas ninguém está vendo. Mas os resultados virão. Vai refletir na sua vida depois. Aquilo que é feito sem que ninguém veja. Aquilo que é feito entre quatro paredes. Vai refletir na sua vida. Vai refletir nos seus resultados. Vai refletir na sua história. E Jesus diz, olha, em mim, aqueles que estão em mim, aqueles que me seguem, eles não andarão em trevas. Pelo contrário, ele terá a luz da vida. Amém, irmãos? Aí em João 12, 46, Jesus diz, o Evangelho de João 12, 46, Jesus diz, eu vim ao mundo como luz. Aí Jesus falou, e todo aquele que crê em mim, ele não vai permanecer nas trevas. Não existe mais trevas na vida daqueles que vivem em obediência a Deus. Na nossa casa existe uma luz, irmãos, que traz clareza sobre situações que muitas vezes nós não temos entendimento, e Jesus nos traz o conhecimento daquela situação. Quantos aqui estão usufruindo de saúde? Quantos aqui têm a sua mesa abastecida e nada tem faltado? Quantos aqui têm realizado coisas que talvez você olhe e não ache tão grande, mas Deus tem feito questão de honrar nas menores e vai honrar nas maiores? Quantos aqui têm vivenciado coisas lindas na presença de Deus? E o que Deus convida aos seus filhos nessa noite? Nós, como igreja de Jesus, não negociarmos a nossa vida de luz, a nossa vida em Deus. Não deixarmos, irmãos, que exista nenhum tipo de infiltração maléfica e maligna para roubar o melhor de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus diz no Salmo 119, verso 105. A palavra diz, 119, versículo 105. Diz que a palavra de Deus, a tua palavra, ela é a lâmpada que ilumina os nossos passos. Ela é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. Amém?
todas as vezes que nós estamos ouvindo, que nós estamos lendo. Olha, agora Deus provavelmente está trazendo luz às situações que você tem lidado com elas como se fossem normais. Que Deus tem lidado, que você tem lidado com elas como se fosse comum. Sabe por quê que muitas vezes você tem lidado com essa situação? Porque você conhece a longanimidade de Deus. Você conhece a bondade de Deus. Mas a vida não é só hoje. A vida não é só isso. Tudo que nós fizermos, irmãos, as nossas ações, elas terão resultados. Elas terão respostas. Quais as respostas que nós queremos para as nossas vidas? O que nós queremos de melhor para as nossas vidas? Como filhos de Deus com privilégios. Opto por isso. Você pode escolher viver essa vida. Amém? Salmo 36, 9 diz: pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, nós vimos a luz. 1 Tessalonicenses 5:5, nós já lemos agora há pouco, diz que vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, que nunca mais seremos filhos da noite. Graças a Deus. Nunca mais seremos filhos da noite. Nunca mais andaremos em trevas. Fomos chamados para Cristo e em Cristo nós estamos. E sabe que Deus corrige, irmãos, a quem Ele ama. Nós estamos vivendo em uma geração de cristãos que não gosta de palavra dura. Nós estamos vivendo em uma geração que quando existe uma palavra dura partindo do púlpito para a igreja leva para o lado pessoal. Às vezes o pregador é quem leva a culpa. O pregador está ouvindo falar de mim. O pregador está jogando uma indireta para mim. E sabe que isso são artimanhas satânicas que o diabo usa exatamente para que você não entenda, para que você não absorva e para que você não esteja manso ao ouvir a pregação. Você vai estar resistente. E sobre essa resistência, a sobriedade, ela se desestabiliza. Você não consegue viver na estabilidade de Cristo. Por quê? Porque você já não consegue estar desarmado. E é justamente sobre essas coisas, como filhos privilegiados, que Deus nos convida a sermos cuidadosos, irmãos. Quantas vezes você está nesse lugar, mas sua cabeça está longe? Se houvesse ali na porta, os diáconos fazendo uma avaliação e te desse uma folha para que você escrevesse o que você aprendeu nessa noite, qual a porcentagem do que você ouviu, entendeu, absorveu e vai praticar seria? 5%, 4%? A sua cabeça está onde? Amém? Prestarmos atenção naquilo que Deus está nos dizendo. Prestarmos atenção naquilo que Deus nos chamou para ser. Filhos que antes de nascermos, Ele já tinha um plano perfeito para as nossas vidas. Eu ia dizer perfeito para as nossas vidas. Mudando toda a nossa identidade. Mudando aquilo que nós éramos antes. Mudando a nossa vida, mudando a nossa história para sempre, irmãos. Mas quantos ainda continuam com dificuldade nesses aspectos? E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Uma vida de obediência, muitas vezes, vai exigir de você esforço. Porque quem gosta de uma fofoca, vai exigir esforço. Você diz, mas aqui não tem ninguém fofoqueiro, graças a Deus. Amém? Né? Mas quem não gosta de fofoca como um doce, olha, quem é viciado em fofoca é como se ele estivesse comendo uma sobremesa. Ele tem prazer na fofoca. A fofoca, ela gera prazer. Porque é prazeroso falar mal de outras pessoas. E nesse aspecto, irmãos, o que é que acontece? A palavra de Deus diz, irmãos, lá em Romanos, eu não lembro agora o versículo, mas é no capítulo 2, que quando nós nos expomos a essas situações, irmãos, nós estamos falando de nós mesmos.
Porque nós estamos nos expondo a situações de trevas e recuando da luz que brilha sobre nós e em nós e está em nós para sempre. E é uma geração que não gosta de correção, mas é necessário, porque Deus só corrige aquele a quem Ele ama. Se Ele não nos amasse, irmãos, olhe, vocês pais, por que vocês corrigem os seus filhos? Porque vocês querem o bem dos seus filhos. Deus, Ele não é diferente. Deus, Ele quer o bem dos seus filhos. Deus, Ele quer o bem da sua igreja. Deus, Ele nos quer com saúde, irmãos. Vivendo uma vida de paz e alegria, tranquilos, realizados e na sua plenitude. Como Deus poderá estar feliz, irmão, se você está em uma igreja onde você não é pleno? Pleno é estar feliz, é estar bem, é estar em um ambiente que você ama, que você gosta, que você quer estar. Isso se chama plenitude. Plenitude é a plenitude de tudo, de sabedoria, de discernimento, de estar bem, de estar alegre, de não estar preso a traumas que são cruéis, que são maus e destrutivos, mas de fazer uma avaliação em você e dizer: Espírito Santo, me ajude a lidar com traumas que trazem danos para a minha vida e viver as realizações que Deus tem para mim e ser pleno. É nessa plenitude que Deus quer a sua igreja. Não é uma igreja fria, não é uma igreja superficial, não é uma igreja sem a plenitude de Deus na sua vida, mas é uma igreja plena, irmãos, com um sorriso verdadeiro, com prazer em ser obediente a Deus. Se precisar pedir perdão, que peça perdão, conhecendo os seus erros, amando de verdade, sendo inteiros. Eita glória! Aleluia! Sendo inteiro, irmãos. Sabe, inteiros na vida. Quantas pessoas não dormem, estão em Cristo, mas não dormem. Não dormem, são ansiosas, inquietas, agoniadas. Meu Deus, eu vou dizer a você qual é o medicamento que você precisa. Vai orar. Olha, a oração, ela é algo extraordinário. Quantas vezes a ansiedade lhe tira de casa para estar conversando besteira? Quando na verdade Deus te quer em casa num momento como esse, dizendo: Senhor, eu conto contigo. Tu é a luz da minha vida. É o meu Salvador. É o Deus que sara. É o Deus que cura. É o Deus que restaura. É o Deus que me deu vida e em abundância. Oh, meus irmãos, não fique triste com a pregadora, mas receba essa palavra. Receba a palavra de Deus, que é amor e que é poderosa. E que nos traz vida. E que nos tornou justiça. Que nos tornou abençoados para sempre. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, lá em Efésios 5, a partir do verso 8. Efésios 5, a partir do versículo 8, a palavra de Deus diz: porque em outro tempo vocês eram trevas. Você pode dizer: em outro tempo. A minha realidade hoje é outra. Aí diz: em outro tempo eras trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade. O fruto do Espírito está em toda justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor.
Quem aqui ama agradar a Deus? É isso. Como filhos de Deus. Sabe, irmãos, não existe nada nesse mundo que se compare à bondade de Deus, à sua bonança, à sua justiça, à sua fidelidade. Olha, eu vou dizer, irmãos, existem muitos recursos no mundo para as pessoas procurarem ajuda. Existe, eu não vou citar, mas vocês sabem. Existem muitos especialistas para cuidar das emoções. Existem muitas especializações nesse mundo, é um fato. Mas a especialidade de Deus é curar e definitivamente ser curado. Se você precisa, eu não discordo, vá. Se você precisa de especialistas em questões emocionais, vá mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, para terminar. Em nome de Jesus, pegue tudo que você está ouvindo em um consultório. Tudo, faça a junção. E ao chegar em casa, diga: Senhor, as sessões serão diminuídas. As sessões serão diminuídas porque lá não é o meu lugar. Porque eu tenho Deus que me conforta. Eu tenho Deus que cuida da minha alma, das minhas emoções, daquelas turbulências que eu te digo por experiência própria. O barulho da alma, há um poder sobrenatural capaz de calar, que está em Deus e que possibilita uma paz que Jesus diz: o mundo nem tem nem pode dar, porque só em Cristo existe. Escolha isso. Vá para um profissional. Fique à vontade, vá mesmo. Mas não abra mão do Senhor e de crer que não será por muito tempo que você estará em um profissional cuidando das suas emoções, sendo que Deus tem mais pressa do que você em colocar as suas emoções em dias alinhadas, saudáveis e felizes. Amém, meus irmãos? Oh, glória a Jesus. Irmãos, receba essa palavra. Olha, não saia daqui resistindo a essa palavra. Não saia daqui direto para a desobediência, para fazer aquilo que Deus te corrigiu nessa noite, dizendo: não repita. Não saia daqui para desobedecer a Deus, mas saia daqui lembrando que você é um filho com privilégios e filho de Deus. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.